Mateus, capítulo de número 25, versículo 14. É um motivo de muita alegria poder estarmos aqui nesta noite, junto com os adolescentes, para juntos podermos adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui trazendo essa palavra essa noite, e também a irmã Sara que me convidou a estar trazendo para os irmãos. O texto tem como título a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e daí ao que tem aos 10 talentos. Porque a qualquer que estiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Amém? A parábola, ela é uma narrativa curta que se utiliza de histórias simples para transmitir lições, ensinamentos para o povo. E Jesus Cristo, ele se utilizava de parábolas para ilustrar princípios ou ensinamentos de forma acessível, forma mais fácil de ser entendida. E essa parábola dos 10 talentos, ela conta uma história que fala sobre a responsabilidade de usar os dons que Deus tem dado para cada um de nós. Deus, ele tem dado dom para cada um de nós, tem dado habilidade para cada um. Ou seja, cada um tem um dom. Por exemplo, um pode ter o dom de pregar, outro de cantar, de profetizar, entre outros dons. Temos como, por exemplo, Moisés, que teve o dom de liderança. Como vemos lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, vemos que Moisés, ele era de origem hebraica, onde em um tempo que passou no Egito, aconteceu um acontecimento onde ele teve que fugir para o deserto, acabando chegando numa terra chamada Terra de Midian, onde ali ele viveu por um tempo, e certo dia, no capítulo de número 3, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, que se chamava Jetro, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, por meio de uma sarça ardente, onde podemos ver lá no versículo 10, que ele nos diz: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Onde Deus deu o dom para Moisés liberar o povo do Egito, onde ele passou o Mar Vermelho e até chegar à Terra Prometida.
Temos também Davi, que tem o seu dom de habilidades musicais. Podemos ver lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, que Davi não era apenas um rei. Ele, em uma história que no capítulo 16, versículo 14, Saul, o rei Saul, ele é atormentado por um espírito maligno, onde ele necessita de uma pessoa que toque uma harpa, toque algum instrumento para que alivie o seu atordoamento. E um servo tinha falado sobre Davi, que era o filho de Jessé, que ele sabia tocar a harpa. Saul mandou trazer ele para tocar para ele. Aí, como ele estava com o espírito maligno, atordoado, ele tocava a harpa sempre quando ele precisava se aliviar desse tipo de espírito, e ele era aliviado. E também temos os apóstolos, onde ele teve o dom de pregar o evangelho por todas as nações, como, por exemplo, Pedro, João e Paulo, onde Paulo teve uma grande história, onde ele fez 3 viagens missionárias, onde ele foi levando o evangelho por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também foi um grande fundador de igreja, onde ele passava, ele deixava marcado com a sua história. E Deus, ele tem distribuído os talentos para cada um conforme a capacidade. Ou seja, ele deu para cada um o que ele tem a capacidade de ser feito. Por exemplo, ele deu a um a capacidade de cantar, outro deu a capacidade de pregar, a capacidade de profetizar, falar em línguas estranhas, entre outros. E ele também tem depositado uma grande confiança nos teus filhos, teus servos, para que, através dos dons que eles têm nos concedido, a gente possa se utilizar, que nós possamos sempre, se Deus te deu o dom de cantar, devemos cantar, se Deus te deu o dom de pregar, devemos pregar, e assim por diante. E como vemos nessa parábola dos talentos, a atitude de alguns servos foi... aí tem 2 servos que pegou os 5 talentos e outros 2, onde eles depositaram nele e granjeou outros vários talentos, onde ele se utilizou do próprio dom para conseguir mais talentos e assim por diante. E também teve o servo que recebeu 1 talento, ele com insegurança, ele se depositou e se deixou embaixo de uma terra para deixar ali até o Senhor voltar. E Deus, ele não quer que a gente esconda o nosso talento, ele não quer que a gente guarde o nosso talento. Deus, ele quer que cada um seja praticante do que Deus tem colocado na nossa vida. Ele quer que sejamos praticantes da tua palavra. É tempo de despertar, tempo de levantar-nos, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 7. Despertar-te de todos... Se encontra lá em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 14, onde diz que, pelo que diz, desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus, ele quer que multipliquemos nossos dons. Ele quer que, através dos dons que ele tem colocado em nós, nós readquirimos mais. Ou seja,
nós venhamos, e como Paulo foi um grande missionário, indo anunciar a palavra do Senhor, com o nosso dom que Deus deu. Nós viemos pregar, cantar, adorar, louvar o Senhor, porque Ele tem depositado a confiança em nós, para que podemos adquirir novos talentos. E como vimos no último servo, o servo que foi considerado infiel, ele foi negligente, onde ele escondeu o seu talento, para que ele, por medo de insegurança, de não conseguir já adquirir outros, ele é deixado para depositar embaixo da terra, guardar até o Senhor voltar. E como exemplo temos Demos, que foi colocado apenas 2 vezes na Bíblia, onde se encontra primeiramente em Colossenses, no capítulo de número 4, versículo 14. Saudai vós, Lucas, o médico amado, e Demas, onde Demas foi um grande colaborador fiel de Paulo, que sempre esteve junto com Paulo, guiando e sempre em companheirismo. Também vemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, que Demas, ele, por motivo de... Segundo Timóteo, capítulo 4, 10. Onde ele, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Onde Demas, ele desanimou da sua carreira com Paulo, onde ele foi semelhante ao servo que foi mencionado na parábola, que Deus deu o dom de espíritos para ele, porém, ele não queria mais ser como Paulo, colaborador fiel, e deixou-se levar pelo mundo. E Deus não quer que sejamos igual a esse tipo de servo. Deus quer que sejamos praticantes da palavra. Deus quer que nós utilizemos os nossos dons que Deus tem colocado em nós para adquirir novas almas para Cristo. Deus quer que sejamos melhor a cada dia, que através da Tua palavra nós venhamos conseguir novas almas para o reino de Deus. Deus, ele tem depositado a grande confiança em nós para pregar a Tua palavra, cantar, profetizar, entre outras. Ele quer que nos desenvolvemos a cada dia mais e que sejamos melhor e que cada um de nós venhamos adquirir novos talentos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se Deus te deu o dom de cantar, que nós venhamos cantar. Se Deus te deu o dom de pregar, que venhamos pregar. Que Deus te deu o dom de ser missionário, que nós venhamos ser missionários. Nós venhamos mencionar a palavra de Deus em todas as nações, como é dito nas Escrituras. Nós venhamos ser como os servos fiéis mencionados na parábola. Que nós venhamos negociar os nossos talentos, nós venhamos conseguir novos para o reino de Deus. E que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, que eu agradeço essa oportunidade por estar aqui nesta noite, e que Deus abençoe a cada um.